Boa tarde, gringas. Tudo bom com vocês? Eu tô falando que é boa tarde porque aqui na Califórnia ainda é boa tarde. O meu nome é Flávia e eu sou uma das embaixadoras do grupo Vidas, do grupo Gringa Vidas. E nessa tarde de hoje, comecinho de noite, em alguns estados nós já estamos na noite, nós teremos uma convidada muito especial. Ela também é aqui de San Diego e eu conheci ela pela comunidade Gringas San Diego. O nome dela é Joane Brandão e ela mora aqui em San Diego há mais ou menos, acho que uns 4 anos. É, E eu tive uma conversa com a Joane e ela faz um trabalho muito interessante aqui em San Diego. A Joane é formada em pedagogia, psicologia, ela também faz um trabalho com hipnose, ela é psicoterapeuta, ela possui um espaço aqui em San Diego, onde ela ajuda as moradoras daqui de San Diego e também pessoas online que trabalham que precisam trabalhar com codependência, melhora, trabalhar com positividade e tudo mais. E a Jo, ela faz tantas coisas que eu até fico meio perdida, e eu posso estar perdendo algumas informações. Mas, então, vamos dar as boas-vindas hoje à Joane, que vai apresentar um tema muito interessante para nós, que é sobre a codependência. Seja bem-vinda, Joane. Olá, Flávia, olá, meninas, né, que fazem parte desse grupo, que estão hoje presentes, que se fazem presente, né, nesse encontro, nessa aula. Espero que esse momento seja extremamente proveitoso. A gente vai caminhar por águas muito profundas, né? Talvez vocês vão entender a codependência de um jeito diferente. Acho que a conversa que eu tive com a Flávia foi, né, Flávia, foi bem interessante. Eu acho que conversei coisas com ela que eu acho que ela nem imaginava, né, Flávia, que realmente isso fazia parte do contexto, né, de codependência. Então, eu queria fazer todas vocês bem-vindas e hoje o tema do nosso bate-papo é onde nasce a codependência emocional. Então, antes de falar sobre a codependência, eu queria falar um pouquinho, né, do meu currículo, né? O Flávio já deu uma introdução, mas eu queria só dar o contexto, né? Por que codependência e por que eu trabalho tanto esse tema. Então, primeiramente, eu sou filha, irmã, tia, esposa e mãe de três meninos incríveis, que é Luiz Gustavo, João Pedro e Eduardo. Eu sou psicanalista, psicopedagoga e hipnoterapeuta analítica e sistêmica. Sou consteladora familiar e treinadora comportamental. E atualmente sou mestranda em psicanálise e a minha especialidade é em codependência emocional. Sou empresária na área de desenvolvimento humano há 25 anos e sou coautora do livro Acessando o Seu Poder, tá? E como vocês viram, o tema do meu mestrado, ele invoca muito a questão da codependência emocional. E, assim, eu posso falar para vocês com muita propriedade porque eu sou uma codependente emocional em recuperação, tá? E eu me descobri codependente já bem velha, assim, velha entre aspas, né? Com 40 anos de idade. Hoje, atualmente, eu tenho 47. E desde que eu me descobri codependente, eu tenho aprofundado o meu conhecimento nessa área e tem sido uma base, assim, muito pessoal de pesquisa. E a partir da minha jornada, né, eu comecei a me conectar com muitas mulheres, tá bom? Mas, Joane, você se reconheceu uma codependente emocional como? Bem, eu não tenho uma relação, não vivi uma relação abusiva, entre aspas, mas eu venho de um lar disfuncional, onde a minha identidade, eu construí a minha identidade como uma ajudadora, é, dependente, né, da relação com a minha mãe, numa estrutura de simbiose muito forte, de um pai alcoólatra, de uma mãe também codependente, eu acabei me tornando, né, diante do meu contexto, uma codependente. E isso realmente foi
um mar de descobertas para mim, porque quando eu me tratava com análises, com terapias, né, as minhas terapeutas, nunca conseguiam aprofundar o porquê eu intensificava tanto as coisas. Eu procurei a terapia depois que eu tive meu segundo filho, eu me senti uma pessoa esgotada, cansada, fadigada. Tecnicamente, eu era uma pessoa feliz, porque eu tinha tudo, né? Eu tinha uma profissão bem-sucedida, uma trabalhadora, assim, excepcional, com um foco em perfeccionismo. E, assim, minha vida, com dois filhos saudáveis, um marido, né, que me ama e que, né, cuida de mim, me tratava, sempre me tratou muito bem, eu me sentia uma pessoa infeliz. E foi por isso que eu procurei a terapia. E sempre nas terapias, as terapeutas me tratavam através do TCC, né? Que é o cognitivo comportamental. E sempre me dizia assim, não, Joane, você tem que desacelerar. Me ensinava técnicas para me desacelerar, me desconectar, porque eu era uma pessoa que me conectava com tudo. E todas as técnicas que eu usava, nada me levava ao lugar de entender o porquê que eu vivia infeliz, porque eu me sentia sobrecarregada, porque eu me sentia cansada, porque eu não conseguia me desligar. Porque o meu desejo incansável de ajudar os outros e me sentir desvalorizada. E foi aí que eu conheci uma pessoa que foi a minha mentora depois, que começou a abrir os meus olhos, né, para essas dinâmicas que eu vivencia. Então, esse meu estudo já tem um tempo, né? E hoje eu quero compartilhar um pouco para vocês sobre a percepção do que é um codependente emocional. Então, eu vou trabalhar algumas coisas meio técnicas, mas eu vou procurar trazer de uma forma muito lúdica para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha e aí eu peço a Flávia para liberar o microfone e a gente bater um papinho, porque eu sei que tem termos que talvez vocês vão ficar meio assim, mas anotem, sabe? Tudo que vocês acharem assim que é uma palavra, uma coisa que vocês não conseguem compreender muito bem, anotem, né, no caderno de vocês, tá certo? E a gente vai transcorrendo essa conversa de agora em diante, tá bom? Vamos lá. Definição. A definição da codependência, eu trabalhei vários aspectos, tá bom? Sobre a definição de codependência. Então, eu trouxe a definição de que a codependência. Ah, outra coisa, gente, desculpa, assim, se vocês verem assim, algumas coisas sem acento ou algumas coisas com. Porque o meu teclado, ele não tem acento e eu não deu tempo de passar pela minha assistente num computador lá no Brasil para ela fazer as correções. Então, o importante é a essência, tá certo? Vamos lá, definição. A codependência é tanto uma dinâmica de relacionamento quanto uma condição individual. Então, foi aquilo que eu disse a vocês. A codependência não está só relacionada aos relacionamentos em si, ou uma relação abusiva, uma relação é, é, que me oprime, ou qualquer coisa dessa natureza. É uma condição individual, é do ser, que foi da onde eu reconheci a minha codependência, tá? E em 1989, na Conferência Nacional sobre Codependência Emocional aqui nos Estados Unidos, vários estudiosos, né, chegaram, depois de muitos estudos da psicanálise, a psicanálise ela é muito profunda nesse tema, tá? E eles chegaram a uma definição mais completa, que diz assim, codependência é um padrão de dependência dolorosa de comportamento compulsivo e de aprovação dos outros, a fim de apreciar a si mesmo, encontrando segurança à identidade. A recuperação é possível, porque olha só, dentro de muitos estudos, alguns estudiosos chegam a falar que a codependência é uma doença, que a codependência é uma estrutura psíquica, uma identidade disfuncional e que não tem cura. Mas em 1989 não tem recuperação, é um sistema já é, enraigado que não tem mais como. A pessoa se livra, mas ela de uma forma ou de outra, ela se envolve em outra estrutura, onde ela vai penalizar, né, a,
a questão dela, né, pessoal psíquica, sempre voltada nessa aprovação do outro. Porque, em linhas muito claras, a codependência, ela é o quê? É uma identidade disfuncional lastreada no outro. Então, eu preciso da aprovação do outro. Sempre o mundo do codependente é o externo. Ele vive para o externo. Ele julga os sentimentos deles através das questões externas, tá certo? Mas a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Outro ponto que traz é o seguinte: a codependência é um transtorno crônico e progressivo. Mesmo não sendo uma doença, ela é uma estrutura, é um transtorno crônico e progressivo, tá certo? Mesmo tendo recuperação, isso não significa que ele não seja crônico e progressivo. Então, é importantíssimo a gente prestar atenção nesse aspecto, tá bom? Ela é uma patologia do vínculo, então é uma questão, né, muito relacionada aos vínculos, vínculos com o outro, vínculos com o trabalho, vínculos com o objeto, vínculos com N coisas do vínculo. E a gente pode dizer também que é a perda do indivíduo no outro. Então, eu trouxe algumas definições para vocês ficarem assim, entendendo num contexto mais completo sobre codependência, tá bom? Os codependentes são são alienados do seu self verdadeiro por conta das feridas de feridas que ocorreram durante a sua infância. Então, às vezes as pessoas se reconhecem codependentes por questões que estão acontecendo agora na vida delas, por situações que elas estão se submetendo. Mas elas às vezes não entendem que isso nasceu lá atrás. Nasceu de um comportamento adotado para a sobrevivência. E eu vou trazer mais desse contexto para vocês, tá certo? Só peguem isso. Sobre essa alienação do self, do seu verdadeiro eu, da sua verdadeira persona, da sua essência, por conta de feridas que ocorreram durante a infância. Então, é muito antigo essa condição, tá? Onde nasce a codependência. O negócio ficou meio assim. Então, onde nasce a codependência, os codependentes são alienados de seu self verdadeiro por conta das feridas que ocorreram durante a infância. A gênese da codependência é a relação original, a primeira relação simbiótica, ou seja, o vínculo materno. Tudo começa dentro desse vínculo. Como eu falei para vocês, né? Minha mãe, uma codependente, né, emocional, meu pai é alcoólatra, e ela, uma codependente emocional. Uma mulher muito forte, uma mulher determinada, guerreira, que, né, teve uma relação abusiva. Meu pai não era um homem, como é que eu posso falar assim, agressivo, mas era um alcoólatra, tá? E parte da minha vida eu cresci vivenciando aquela dinâmica. Minha mãe, por si, ela também vivenciou uma dinâmica muito parecida com o meu avô e a minha avó. Que o meu avô também é um alcoólatra, porém agressivo, e a minha avó submetida nessa relação. E é assim, engraçado que geralmente as relações de codependência se formam, né, quando a busca desse codependente vem por um salvador, por alguém que venha é, trazer ele para a vida, porque ele só acredita que alguém pode tirar ele daquele lugar se for, que ele só pode sair daquele lugar se alguém tirar ele daquele lugar. Existe um condicionamento, tá bom? E isso nasce, a gente fala que é da gênese do codependente, é da relação de vínculo, primeiro pelo materno. A causa da codependência. A codependência pode ser transmitida não só geracionalmente, como foi o meu caso, mas através de um ambiente de convívio em função de constante pressão no ar, aquele ambiente tenso, que pressiona, que cobra, que existe uma cobrança implícita, um medo velado e da crítica constante, escrevi até, da crítica constante. Então, esse ambiente nocivo gera também um codependente. E eu vou mostrar para vocês lá nos próximos slides como
codependente se comporta, mesmo tendo, por exemplo, um lar tranquilo, como o meu. Tecnicamente, meu marido, um bom marido, né? É um homem que não tinha vício em bebida, não tinha questões de relacionamentos fora, e mesmo assim eu me comportava dentro das minhas dinâmicas de codependente, dentro de uma triangulação que eu também vou mostrar para vocês. Então, assim, mesmo eu não dando aos meus filhos um lar disfuncional, eu me coloco, né, em uma situação tão de pressão pela vida, pela sobrevivência, de achar que tudo é muito duro, tudo é muito pesado, eu passo isso para os meus filhos, cobrando eles, fazendo cobranças, dando aquela pressão lá, como se algo tivesse para acontecer. Então, se você cria seus filhos assim dessa forma, você está criando um ambiente também que pode gerar, né, uma pessoa com questões de codependência também. Tá bom? Para vocês entenderem como o assunto é tão amplo, ok? Seguindo. Deixa eu ver aqui que eu fiz uma cola, tá certo? Ó, fiz uma colinha aqui, peraí. Elementos agravantes presentes na causa do codependente são: quais são os elementos que agravam a causa do codependente? Por exemplo, uma educação estressante, não recebeu Vão vendo aí de vocês se vocês se reconhecem em algum padrão dessa natureza ou se lembram de alguém que vive um padrão desse, né? Que vive dentro de um lugar, de um lar, de um ambiente que vive dentro desse aspecto. Por exemplo, uma educação estressante, que não recebe o reconhecimento excessivo de crítica, falta de aprovação, gerando assim a dependência por aprovação, modelo de aprovação pelo que faz e não pelo que é, falta de espaço para manifestar seus sentimentos, opiniões ou seu potencial, repressão e punição excessiva, educação abusiva física ou emocional. Então, assim, são alguns elementos que se agravam dentro de um ambiente que vai potencializar, né, a condição desse codependente, tá bom? Dessa pessoa em formação. O aspecto, gente, eu estou dando uma pincelada assim, muito geral. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente vive num mundo extremamente opressor, onde lares são muito disfuncionais. Pessoas lutando pela sobrevivência, pessoas que vivem dentro de um aspecto de necessidade de aprovação, de, de de validação, esse uso exacerbado da necessidade de provar, de conquistar, criando lares instáveis, insolúveis, tudo isso é muito potencializador para as crianças e cada um de vocês vão se revisitar dentro da sua infância e entender como foi meu lar, como foi minha família, como foi a minha esfera doméstica. E se perceber dentro desses aspectos, e vocês vão entender como esse codependente se manifesta, né? Esse comportamento se manifesta ao longo da vida dele. Não só através de relações nocivas de parcerias, né? Marido e mulher, namorado, namorada, mas em todas as outras parcerias. Trabalho, quando eu tenho um chefe opressor, né? Onde eu me relaciono em sociedade, onde eu tenho uma sociedade onde o meu sócio é opressor, o meu sócio é isso, ou alguma coisa assim, onde eu me vejo numa relação de subvertência, de submissão, ou numa relação onde eu vivo angustiada, porque eu não posso validar minhas opiniões, porque eu me vejo num terreno sempre inseguro. Tudo isso é a sensação de alguém, né, que está dentro de um aspecto onde ela se cobra muito, onde ela vive um estado de infelicidade. O codependente, ele vive se oprimindo, ele vive se cobrando. Quando não é externamente, é internamente. Porque esse é um comportamento aprendido, tá certo? Ah, a dinâmica do relacionamento de codependência.
Como é como é, como é uma dinâmica do relacionamento? Duas pessoas estão ligadas pela dependência emocional, sendo que uma delas ocupa o papel passivo, que recebe, que, que cuida, e o outro o papel ativo, que manda, controla, cuida, faz tudo pelo outro. Então, geralmente, a gente entende a codependência dentro dessas duas estruturas, né? Aquele que é passivo e aquele que é ativo. Por exemplo, eu me via muito no papel da codependente ativa, daquela que quer fazer tudo, aquela que quer garantir tudo, aquela que trabalha excessivamente, aquela que tem que correr o mundo para garantir a segurança. Ninguém faz melhor do que eu. Eu era uma pessoa viciada em trabalho, viciada em trabalho. Eu trabalhava três expedientes por dia, eu não sabia parar. Não sabia o que era parar, não sabia o que era descansar. Porque eu estou em conflito o tempo inteiro com a minha relação existencial, daquilo que eu tenho que provar. Por quê? Porque dentro do meu aspecto infantil, da minha esfera doméstica, o que é que eu vi? Eu vi que eu precisava fazer mais, correr mais. Eu me via como a cola do relacionamento do meu pai e minha mãe. Eu me via como a heroína, aquela que tinha que manter, ao ponto de ser aquela que dizia à minha mãe: você tem que se separar do meu pai. E de ganhar uma grande confusão com meu pai, porque meu pai dizia que eu era a única filha que queria a separação dos pais. Então eu já pequena, já comprava uma briga. Por quê? Porque era em nome da sobrevivência. E um codependente, ele sempre vai apelar pelo lugar do mais fraco. Geralmente a mãe, né? Nesse aspecto. Mas tem várias formas, se manifesta de várias formas. Essa dinâmica de relacionamento é uma dinâmica de dor, uma maneira disfuncional de se relacionar, onde as duas pessoas não ocupam uma posição de igualitude, de igualitária, e sim descompensada. E aí, mais uma vez, eu abro para vocês, tá certo, gente? Não é sobre um relacionamento amoroso, parceria relacional com o namorado, com o marido, o que quer que seja. É com tudo, inclusive com filhos, é com trabalho, é com amigos, certo? É essa pessoa, o codependente, ele precisa do outro, ele necessita do outro para existir, certo? Mesmo muitas vezes ele não se dando conta, certo? Mas isso aparece quando eu me sinto em desvantagem com o outro. Eu acho sempre que eu dou mais. As queixas das minhas pacientes é sempre essa. Tô cansada, eu dou sempre, eu faço muito e tal, e parará, parará, ele é isso, ele é aquilo, ele não faz nada. Então, o meu filho não reconhece, eu faço tudo, eu me divorciei para cuidar dele e para proteger ele, e hoje ele não olha para mim, ele não presta atenção. Então, assim, sempre tem alguém pelo qual o codependente está fazendo uma queixa. Sempre, tá certo? Esse é um sintoma bem, bem visível, tá? Dentro dessa pessoa. Eu quero falar um pouquinho justamente sobre essa dinâmica, né? Essa dinâmica relacional, que a gente falou de dois parceiros, né? Eu falei aqui, ó, ah, de dois parceiros. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou botar essa projeção primeiro aqui, que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. A gente, além da a dinâmica do codependente, ele vai para além de dois elementos, o passivo e o ativo, né? Essa dinâmica é triangular. E como essa é uma dinâmica triangular, tá certo? Que é essa aqui. A gente tem o socorrista, que a gente chama de salvador, a gente tem o opressor e a vítima. Geralmente, o socorrista é o que a gente chama de passivo. O opressor, a gente geralmente chama de ativo.
E existe esse terceiro elemento que ele transita entre essas duas pontes, que é o vítima. E aí, como é que o salvador ele entra, né? O socorrista, ele entra assim. Deixe-me ajudá-lo. Ele vai assim, ele quer ajudar todo mundo, ele tá ali, ele abre mão de qualquer coisa para socorrer, para ajudar, e ele, sabe, ele entra levando uma bandeira, a gente chama de mulheres justiceiras, são essas. Vem o opressor, a dinâmica do opressor, que é tecnicamente o ativo. É aquele que diz, "Ah, isso é besteira, faça assim como eu estou dizendo." Ele entra muito dando a ordem, fazendo, realizando, certo? E a vítima, que é aquele que diz, basta para mim. E eu vou explicar para vocês como é que essa dinâmica acontece. Como essa triangulação, ela é negada inconsciente, porque assim, entender que eu estou nessa triangulação, a princípio é uma negação. Como? Como eu sou opressora? Não, não sou opressora, não. Eu simplesmente estou cansada disso, eu não sou. Eu não sou. É porque ele é assim. Ele, eu mando ele fazer, ele não faz. Ah, porque é, meu chefe é assim. Ele impõe certas coisas. Isso tá errado. E eu vou bancar, eu vou afrontar ele, eu vou. Porque essa dinâmica de aquele que faz e aquele que recebe, ela transita. Não existe só aquele que recebe, mas tem aquele que faz. Não existe só aquele que faz, mas aquele que recebe, certo? E eu me via muito dentro da codependente, ativa. Aquela que faz o tempo inteiro, menos a passiva. Porém, eu esperava que alguém pudesse fazer por mim. E me colocava muitas vezes como vítima quando eu dizia que não era reconhecida pelo que eu fazia. Entende como é que funciona a triangulação da codependência? Linhas básicas. É isso. Aí, o que acontece é o seguinte, é que a gente tem uma negação inconsciente dessa estrutura. E ela se manifesta trazendo o terceiro elemento, que é a relação da vítima. Porque eu nem me reconheço passiva nem ativa, ou só me reconheço passiva. Na maioria das vezes, o codependente só se reconhece como aquele que toma ação, certo? E aí vem o seguinte: muitas vezes no discurso do codependente, esse terceiro elemento é sempre a ameaça que atrapalha ou impede a plenitude da relação, como um vício, a falta de dinheiro, o adultério, à noite, ó, anoiteceu, acontece isso. Ele entra com uma estrutura muito fechada de condicionamento de crença. Ele sempre vai colocar uma coisa extra que impede ele de sair desse círculo. É o bar, é a amante, é a doença, entre outros. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre essa dinâmica, para ficar um pouco mais lúdico, eu tinha uma paciente que ela veio para mim, assim, com essas queixas, né? As queixas de que ela era oprimida pelo marido, que o marido não deixava ela existir, que ela, que ele não dava as condições para a família, muitas queixas sobre ele, porém, assim, por que você não deixa ele? Ah, porque eu amo ele. Eu sei que ele é uma pessoa que precisa de ajuda. Como é que você acha que seu marido precisa de ajuda? Não, ele precisa de ajuda, precisa de um trabalho. É porque ele é assim, é porque aconteceu isso na vida dele, é porque não sei o que, não sei o que. Aí, certa vez, eu sou treinadora comportamental, eu vendi um evento, um encontro que seria um day trainer, e aí ela viu. Ela disse assim: Ah, eu queria muito que meu marido participasse. Eu acho que isso vai ajudar muito ele. Eu falei: É? Tá bom, então eu vou mandar um convite pro seu marido, vou falar para ele, vamos ver se ele topa. Por, não sei, surpresa dela, ele aceitou ir participar. E aí, chegando perto do dia do treinamento, eu tive um atendimento com ela. E ela trouxe muita angústia. Ela disse: Eu tô tão insegura. Fulaninho tá muito animado com esse treinamento, mas eu tô tão insegura, eu não sei. Eu não sei se vai ser bom. Aí eu falei: O que que realmente você tem medo?
Aí ela disse assim, sei lá, eu tenho medo dele acontecer alguma coisa, ele despertar para alguma coisa e entender que eu não sou mais importante na vida dele. Aí eu falei, ah, então você tem medo que ele entenda que não precisa de você. É isso? Aí ela falou, é. Disse, mas não é você mesmo que diz que ele é, é um chucro, que é um homem assim, que é assado, que seria tão bom se ele evoluísse? Então essa evolução significa também que ele vai despertar para olhar a mulher manipuladora e opressora que você é? Aí ela parou assim, ela parou, ela disse assim, não é isso não, mas eu queria uma vaga no treinamento. Eu falei assim, o treinamento está cheio, eu só vou botar 20 pessoas. E eu não tenho como. Eu te boto no próximo, tá certo? Mas aquele momento gerou tanta insegurança para essa mulher, ou seja, ela estava presa dentro de uma estrutura, dentro de uma dinâmica. E uma das dinâmicas era fazer parte dela se envolver naquele enredo de reclamação, de coisa, porque se ele evoluir, ela vai reclamar de quê? Então, assim, a codependência, gente, é algo que a gente precisa entender bem. E essa relação simbiótica, essa relação onde eu entendo que o amor é atrelado, o reconhecimento pelo amor é atrelado a ser vista e ser necessária para o outro, é que me coloca numa posição de escravidão, de infelicidade, sabe? E aí eu não consigo viver a plenitude das coisas. Aí eu botei aqui o triângulo, né, para vocês verem, e eu trouxe uma historinha para vocês. A historinha fala assim, ó. Quando é que eu sou um perseguidor, ditador? Eu falo assim, você não pode nem lavar o seu prato. Se ao menos ganhasse um salário decente, se ao menos ganhasse um salário decente, você não pode, eu tô aqui, eu tô lavando, arrumando, e você podia muito bem, né, me colocar, no, se você ganhasse melhor, podia botar uma empregada aqui em casa. Então, olha o opressor, ó o perseguidor, ditador, certo? Aqui. Faço tudo por você e você nem sequer agradece. Vítima manipuladora. O perseguidor. Por que não dedica esse tempo a você mesmo, então? Né? Perseguidor. Se tá tão ruim assim para você, então dedica esse tempo que você acha que você tá doando para você. Então a relação fica sempre assim. Outro exemplo. Perseguidor ditador. A mãe fala assim: não estamos. Não, ó, eu consigo fazer isso, mamãe, sozinho. Não estamos atrasados. Eu faço isso para você. Não vai dar tempo. Então, eu podo também o outro, porque eu vivo em urgência. O codependente vive em urgência. E nesse processo de urgência, ele acaba, sem querer, sem consciente, diminuindo o outro, sabe? E oprimindo também o outro. Outro exemplo. Vítima manipuladora. Ai, não, é muito perigoso, não posso ficar nervosa. Aí o filho fala assim: mamãe, posso ir brincar com os meus amigos no parque? Ah, não, é muito perigoso, eu não vou ficar nervosa, meu coração está fraco. Olha só, parece só uma fala, né, de uma mãe preocupada, né? Isso também é muito latente, né, assim, dentro desse sistema de aprisionamento, porque o codependente, ele tem muito medo que tudo desmonte a realidade dele. A realidade desse codependente é frágil. E por quê? Porque é frágil? Porque ela é toda envolvida no outro. A felicidade dela está toda no outro. Ela não sabe viver para ela mesma. Vive para ela mesma, mas vive lastreada no outro. Se se tá sol, eu tô bem. Se tá chuva, eu tô mal. Tá péssima. Você tá péssima? Não, tá tudo nublado. Hoje eu tô esse dia tá ruim para mim, porque tá vendo que vai chover? Então, ele é um condicionador literal da felicidade do codependente, é o mundo externo. Por quê? Porque eu fujo do meu mundo interno. O meu mundo interno é dor. Eu não consigo calibrar isso em mim mesmo. Eu não aprendi, eu não entendi que a felicidade mora em mim. Mas a felicidade mora em realizar o desejo do outro.
Quando a gente é bebê, quando a gente é criança, né, o nosso mundo é a nossa mãe. Se a nossa mãe, ela não está envolvida, ela não consegue, não às vezes porque quer, mas porque pelas dinâmicas da vida, se ela não consegue realmente acompanhar aquela criança, nomear o que ela sente, apoiar, acolher os sentimentos dessa criança, a criança só consegue ser vista quando ela é uma boa filha, um bom filho, ou aquele que tá ali, ó, não, mamãe, tá certo, então eu não vou, não, eu vou ficar aqui com você, eu não vou brincar com meus amigos, não, eu não quero que nada mal aconteça a você, porque a criança, ela tem um egocentrismo muito grande, o mundo gira em torno daquela criança, então, se ela acha, se os pais estão se separando, ela acha que a culpa é dela. Você perguntar a qualquer criança que os pais estão se separando, uma psicóloga vai ouvir, por que que você acha que seus pais estão se separando? É por minha causa. Eu já ouvi muito isso, muito. Fui psicopedagoga, trabalhei com psicopedagogia durante muitos anos. E uma das coisas dentro da psicopedagogia você trabalha o quê? As questões dos déficits, de aprendizado. Então, as crianças traziam muito, né? Quando estava acontecendo questões em casa seríssimas, né? A criança tinha um downgrade na escola, e aí os pais vão procurar o quê, né? Psicólogo, pedagogo e tudo. Aí já são diagnosticados TDAH, e aí vai. E aí eu, conversando com as crianças, eu entendia que a dinâmica funcional da casa era disfuncional. Imagina uma criança que acha que os pais estão se separando por causa dela. Então, assim, o mundo gira em torno de mim, eu sou culpada. Então, o codependente carrega uma culpa muito profunda, certo? E essa culpa traz a ele uma infelicidade muito grande. Um dos sintomas muito fortes para um codependente os transtornos de ansiedade. Certo? Eles vivem assim, achando assim, que algo ameaçador vai acontecer na vida deles. Eles vivem na sombra do medo. Tá? E isso potencializa muito e eles adoecem com transtorno de ansiedade. É muito comum. Tá? E aí vocês estão observando assim essas dinâmicas dessa tríade, né, do opressor, do salvador e da vítima. O codependente, ele transita por este platô, certo? Eu ouço muitas mulheres dizendo assim: "Eu me conectei com um narcisista". Para um opressor, para um dominador tem que ter um dominante, um dominado. Ele não vai te dominar se você não permitir. Ele só te domina porque você permite. E por que você permite? Porque você entra dentro da estrutura do Salvador. Eu quero salvar ele, eu quero ajudar ele. Como se você tivesse que resgatar. Você resgata uma dinâmica original lá atrás. E é por isso que a codependência, ela precisa ser vista. Por exemplo, para tratar a codependente, na maioria das vezes, para se ter um sucesso, é bom que você se conecte com profissionais que têm realmente um embasamento para entender como é que funciona toda essa dinâmica, certo? Para que essa pessoa comece a existir para além do outro. Esse é o grande dilema de um codependente, existir para além do outro. Aí, a recuperação. Vamos falar de coisa boa também, né? Não, se lá atrás, né, os estudiosos falaram, sim, existe recuperação para o codependente, né? Por exemplo, eu que me descobri uma codependente com 40 anos de idade, né? Que eu dei check em todas as, né? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, que eu dei check em muitas coisas, eu entendi que eu era codependente e tomei consciência disso, eu comecei a olhar as minhas dinâmicas, o meu comportamento, as dinâmicas da minha vida. Hoje em dia eu disse assim, eu digo assim, eu falo para meu marido, você é um homem muito paciente. Porque talvez fosse outro, né? Não teria tido. Hoje a gente tem 20 anos de casado, né? São 23 anos de relacionamento. Mas eu já entendi, eu já vi, já revisitei a minha vida e vi o quanto muito eu era opressora dele. E muitas vezes eu era manipuladora. E quantas vezes eu também tive medo de perder ele, envolvia ele num trama, né? Num emaranhado que com certeza diminuía a potência dele, né? Como homem, como marido, como provedor. A base de um bom relacionamento é o equilíbrio, né? A gente entender a questão do dar e receber.
né? Então, dos primeiros passos para a recuperação é tomar consciência de que você é um codependente, tá? É, e dentro do processo, né, da recuperação, é o resgate à sua identidade, é saber quem eu sou, o que eu gosto. Será que eu consigo descansar? Será que eu consigo repousar? Será que e voltar-se para dentro, sair da desculpa, sair da condição passiva da vítima, reconhecer que você reconhecer essa tríade, entender desse platô e dizer assim, eu vou sair disso. É autorresponsabilidade, né? Assumir isso aí para dentro de você, que foi um dos processos que eu comecei. Eu comecei de- em conexão com essa mentora, essa terapeuta, né? É, eu comecei a me reconectar comigo, né? Reconhecer meus elementos de dor, o qual era o meu vazio existencial, o que é que era vazio em mim, por que eu responsabilizava os outros, o que é que simbolizava isso dentro da minha dinâmica familiar, dentro do meu trabalho. Então, é um olhar profundo para dentro. E que parece fácil, né? Resgate da sua identidade. Não é uma coisa fácil, é dolorosa, é desafiadora. Por quê? Porque quem é que vai querer assumir as suas sombras? Quem é que vai querer dizer eu sou opressora mesmo? Eu sou manipuladora também. Eu estou condicionada dentro de uma estrutura que me submete a isso e eu alimento isso no outro. Eu sei que muitas mulheres estão dentro de uma relação muito opressora. Eu já tive muitas pacientes, inclusive aqui nos Estados Unidos, onde eu ajudei ela a voltar para o Brasil. Ela estava envolvida num relacionamento muito. Ele era um psicopata, sociopata, certo? Narcisista, com todos os checks para isso, numa potência máxima. Ela se envolveu. Foi um trabalho tão bacana dela reconhecer como que ela se colocou naquele relacionamento, sabe? Ela veio aqui para os Estados Unidos, só abrindo um parêntese para vocês, ela veio para os Estados Unidos, né, assim, para estudar e tudo mais, e aí ela fazia faculdade, uma menina muito bonita, né? Conheceu ele no bar, ela era garçonete. Ele começou a envolver ela, né, valorizar ela, botar ela lá em cima, como você é bonita, você é inteligente, você é isso, começa, né? E ela, ele é maravilhoso. Trazia bolsas caras para ela, comprava ela com presentes, ele tinha bastante grana, né? E ela começou a se sentir valorizada, ela disse, minha vida vai mudar. E ela dizia para mim assim, eu via alguns traços nele de manipulação, sabe? Por exemplo, bastava eu contradizer ele um pouquinho, ele já olhava para mim diferente. Claro, porque o narcisista, ele quer que o outro o tempo inteiro olhe com os olhinhos brilhantes para ele, porque o narcisista também é um codependente. Ele depende da validação do outro. Então, enquanto ele está lá dando para o outro, e o outro está assim, olhando com os olhinhos brilhantes para ele está se sentindo. Basta você dizer isso aqui, contrariar, ele olha para você assim e você diz, pronto, perdi meu partidão. Peraí, deixa eu voltar para minha caixinha aqui. E às vezes a gente acha que está dando as cartas, mas na verdade a gente é que está sendo conduzida nesse processo. E aí ela, pela necessidade dela, ele convidou ela para morar na casa dele e começaram a ter um relacionamento ótimo, era festas e tudo mais. Um belo dia essa mulher engravida. E aí, claro, né? Ela agora, na gravidez, ela tá olhando para onde? Pro filho. Foi quando ela descobriu. Na verdade, foi quando ela viu realmente a verdadeira face dele. Se ela agora não estava mais com os olhinhos todos voltados para ele. Agora tinha um bebê na brincadeira, né? E aí foi quando o inferno da vida dela começou. A manipulação, o envolvimento, os traumas, os terrores. E essa mulher foi conduzida a sair desse relacionamento tão muito difícil e ela foi uma guerreira para sair daqui. E toda a dinâmica dela foi sair daquele entrelace ali, tomar força, coragem
para sair daí e voltar para o Brasil. Agora, como é que eu volto para o Brasil agora com a mão na frente e outra atrás? Porque eu vou ter que deixar tudo para trás, tudo que ele me deu, joias, bolsas, isso, aquilo. Como é que eu volto para o Brasil com a mão na frente e outra atrás e ainda com a filha? Então, para ela foi muito difícil isso. Eu falei assim, pare agora de condicionar sua felicidade às coisas e aos outros. Seja viva. E eu usei a filha dela né, para dar força a ela, porque como codependente eu preciso de um terceiro, de alguém para fazer algo. Então foi a filha dela que deu força para ela sair. E até outro dia ela trata isso, né? Ela não trata mais comigo, mas eu disse a ela, você precisa olhar para isso. Não pode esquecer, porque senão você vai se envolver em outro relacionamento. Mais uma vez você vai estar envolvida numa coisa que vai te fazer mal, enfim. Mas é isso que eu estou querendo dizer. E aqui nos Estados Unidos a gente encontra muito disso, vários tipos. Então, esse resgate à sua identidade é de você voltar para a sua essência, seu verdadeiro eu e dizer o que é mais importante aqui. E esse movimento é um movimento doloroso, precisa de ajuda, certo? É, como eu posso mudar isso, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, gente, não é o seu passado que te define. É as tuas escolhas hoje. Claro que a tua jornada é importante. Então, se eu fui maltratada, esquecida, injustiçada, traída e ferida, tudo isso faz parte da minha jornada. Isso me ensinou, mas isso não faz parte de quem eu sou, certo? Não faz parte de quem eu sou. Porém, faz parte do meu aprendizado. E, e, isso é uma coisa que precisa ser vista, olhada e observada. Eu tô aqui só falando, né? Mas eu vou abrir aqui daqui a pouco para vocês falarem algumas coisas. Mas eu queria indicar um livro para vocês que se chama, eu acho que teve uma pessoa no grupo também que estava falando, eu entrei no pessoal dela e indiquei um livro para ela, ela disse, eu já li esse livro. Falei, que bom, leia novamente, mas eu ensinei a ela a ler diferente. E eu vou passar para vocês esse livro. O nome do livro é Mulheres que Amam Demais, tá? Nesse livro tem várias histórias, várias narrativas, e a terapeuta, né, a psicanalista, ela vai trazendo história por história, trabalhando cada aspecto daquelas pessoas que ela atendeu e ensinando as viradas de chave, tá? Então, traz desde relacionamentos com parceiros, envolvimentos, trabalho, pai, mãe, filhos, tem várias histórias ali, tá certo? Então, é importante que a gente possa, assim, olhar para esse tema de uma forma, assim, bem azeitada, e não ser preconceituoso com isso. Hoje eu falo assim, meu marido sabe, eu digo, eu sou uma codependente de recuperação. Quando eu falava isso, as pessoas, nossa, não sei", mas eu sou. Por quê? Porque eu trabalho até hoje as dinâmicas que me constituiu a vida inteira. Que é essa necessidade da validação do outro, da aceitação do outro, de ser aceita, de ser validada pelo mundo, pelas pessoas, pelo meu trabalho, pela vida, essa minha necessidade incansável de fazer, de nunca me permitir descansar, sabe? De ser sempre aquela heroína. Então, essa leitura é muito bacana para vocês. E o aprendizado é: pega o livro e conversem com o livro. Sinalizem o que é mais importante. Conversem num diário com ele, sabe? Traga os aprendizados, bota o que é bacana, o que não é, tá bom? Então, assim, pense: quando eu resgato a minha essência, o que me impede de ser responsável por minha história agora? Então, meu convite para vocês é assim: olhe para tudo isso. Olha para o que vocês ouviram aqui. Eu sei que foi muito rápido, a história é muito complexa com a dependência, certo? Eu estava dizendo, falava, né? Eu dou aulas e eu dou aulas para terapeutas também, para pessoas psicanalistas que querem se aprofundar dentro dessa dinâmica, desse novo conhecimento, e eu tentei trazer um menos acadêmico para vocês, né? Trazer uma coisa mais lúdica. Não sei se eu consegui, mas o que eu quero trazer para vocês em essência é o seguinte: olhem para as dinâmicas de vocês, olhem para o sentimento, olhem para o sentir. Olhe para o que você sente. Como é que você se sente hoje? Cansada? Angustiada?
Como é a minha dinâmica familiar? Sai da brincadeira do jogo do contente. Que, Joana, como é isso, o jogo do contente? É o que eu aparento para o mundo, para a vida, para fora. A família perfeita, sabe? Os mundos de Instagram. Olhe para a sua dinâmica interna, aquilo que você sente. E mesmo que tudo que você esteja vivendo seja muito bom, e mesmo assim você sente que está faltando alguma coisa, olhe para esse lugar. Porque muitos aspectos desses têm levado as mulheres para transtorno de ansiedade, depressão, porque não conseguem olhar para as suas próprias dinâmicas, né? Se permitir olhar para isso. Ok? Então, assim, quem me impede de ser responsável por minha história agora é o quê? O que que é? Se vocês são responsáveis por vocês mesmas, né? Então, eu sempre penso o seguinte, que quando nós nos conectamos com a nossa verdadeira essência, a gente tem autoconhecimento, a gente tem autorresponsabilidade, a gente vive essa verdade e a gente é captando o nosso próprio navio, né? Então, assim, eu preparei uma meditação, mas eu acho que a gente não vai ter tempo para isso. É tudo muito. Mas eu queria convidar vocês a pensarem, e eu vou falar com o Cláudio, assim, eu vou preparar alguma coisa depois, algum áudio, não vou ficar devendo isso, porque a gente nem vai ter esse som hoje. Mas eu queria que vocês pudessem agora, só por um minuto, parar, botar os dois pezinhos no chão e, assim, respirar profundamente, sabe assim? Aquela respiração boa e gostosa que a gente dá, aquela tipo aquela de alívio, sabe? Ai, cheguei em casa. Aquela que a gente inspira e enche todo o nosso peito. Inspirem e se conectem aqui. O que está acontecendo aqui agora com vocês? Essas informações, que foi uma cachoeira de informações, o que é que isso se conectou comigo? Em quem eu pensei? Porque também tem isso, né? Quantas aqui já pensaram ouvindo tudo isso em alguém? Eu não quero que vocês pensem em ninguém, eu quero que vocês pensem em vocês mesmas. E quanto esse conteúdo pode ter trazido de conhecimento para vocês? Inspirem tudo isso para dentro de você, inclusive você, dona Flávia, e vejam em qual módulos operante você está agora. No módulos agitado, no módulos da paz, da tranquilidade, no módulos, eu tenho que fazer isso daqui a pouco, quando terminar. Onde é que está a cabeça de vocês agora? Expirem e me digam, onde está a cabeça de vocês agora? No depois dessa live, dessa reunião? Onde está? Falem para mim, respirando agora. Onde é que está a preocupação de vocês agora? Me digam. Vocês estão aonde? Estão pensando em quê? Num jantar, em botar as crianças para dormir, em ter que sair com alguém, em ter que fazer. O que é que vocês estão pensando agora? O que é que está acontecendo aí? Fala aí para mim, Flávia, que deu risada. Respirando assim agora. Onde é que está a cabeça de vocês? Eu vi. Cadê, meninas? Eu não estou vendo o chat, mas vocês podem digitar também. Então, eu, por exemplo, é tanta coisa na minha cabeça que não dá para nem focar no que eu tô pensando. Se você tava, o que que você pensou? Eu Pensando, tava né? Mas tem muita coisa tanta acontecendo. coisa tá, tem muita coisa. Eu tava pensando na janta, tava pensando na terapia que eu tenho que fazer, tava pensando em ver as meninas aqui fazendo perguntas. Tava assim, A cabeça fica assim, ó. Aí eles perguntam, né? Será que tá todo mundo entendendo? Será que tá todo mundo, né? sim. Não tava nem conseguindo nem parar para pensar. Você vê como é? Porque eu não tô agora, eu tô aqui numa série de turbilhões de preocupação, mas não tô aqui absorvendo. Eu não tô aqui agora, porque esse é uma questão que traz as pessoas para um lugar de muita insegurança, né? É que eu não consigo viver o aqui e agora, eu tô só vivendo o futuro, eu tô vivendo o próximo planejamento, a próxima live, a próxima aula, o jantar, o que eu vou fazer amanhã.
como é que estão as crianças. Então, a cabeça de muitas mulheres, gente, e é de mulher, viu? A maioria disso, é a preocupação do que eu vou fazer depois disso aqui. Quem tá aí preocupada com o que vai fazer depois disso aqui, levanta a mão. Levanta, tem uma mãozinha aí que a gente levanta, Vitória, que é a nossa facilitadora. Levanta aí a mãozinha, pronto. Aí, Vitória levantou. Levanta aí a mãozinha de vocês. Quem está preocupada com o que vai acontecer daqui a pouco? Oi, Ó, eu não tô podendo levantar a mão, não sei o que que eu fiz aqui, não tô podendo levantar a mão, mas está mas preocupada, né, eu Regina? tô Estou aqui preocupada com presente. muita coisa, tem muita coisa na minha cabeça agora. Só que o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: é, você estava falando para sua ex-paciente que ela precisava de continuar a terapia, né? E eu não posso concordar mais do que isso, porque eu tive em dois relacionamentos abusivos, né? Um casamento e um que nós fomos noivos, né? E, e é tão a gente não pensa quando a gente consegue sair do relacionamento, a gente não pensa o quão fácil é para você voltar para aquela mesma dinâmica, para aquela mesma situação. E tanto é que eu voltei uma segunda vez. E eu estava pensando nisso enquanto você estava falando, porque recentemente eu conheci um cara e ele era assim, no papel, perfeito, perfeito em tudo. Tudo que uma mulher quer, estava ali perfeito. Que te apoiasse, que te elogiasse, que te desse suporte emocional, é, que assim tudo que saía da boca desse cara era o que eu queria escutar, tá? Mas porque eu continuei fazendo terapia, continuo até hoje, inclusive hoje eu tive uma sessão de terapia. Eu a gente aprende a ser reticente, a gente aprende a não pular, cair com os dois pés de uma vez só na situação. E foi o que aconteceu. Como eu estava muito reticente, isso irritou ele, e ele começou a se revelar. E esse final de semana a gente, eu vi e terminei. Terminei nesse final de semana, estou livre. E eu fiquei assim, olha. Foi bom porque dessa vez ninguém se mudou para casa de ninguém, ninguém tomou um passo mais sério, entendeu? E foi graças a isso, foi graças à terapia, porque a terapia te ajuda muito nessa parte de avaliar a situação, se extraindo dela e vendo do lado de fora. Mas é cansativo, né, Regina? A gente É ficar estudando aqui o cansativo, tempo inteiro, não é verdade? é cansativo você ter essa reticência em se entregar por completo, se confiar por completo, é muito difícil. Verdade. E olha, o que eu posso dizer que eu sempre falo, assim, o que a gente precisa entender é que a minha felicidade não está no outro. Só que eu vivo tão ansiosa por encontrar alguém para fazer um resgate. E aí eu não sei que aí só sua terapeuta, com certeza deve conhecer sua história, deve entender as suas dinâmicas, porque cada pessoa tem uma dinâmica. O fato é que geralmente eu vou atrair, né, pessoas pelas quais eu desejo, como você mesmo disse, eu quero alguém que me entenda emocionalmente, eu quero alguém que me fale isso, eu quero alguém, não sei o quê. Então, o tempo inteiro a gente anseia isso. E o que é que acontece? A gente tem um comportamento quando a gente quer alguém assim, né? E, fatidicamente, a gente vai atrair quem? Né? Essas pessoas que entendem que existem mulheres que estão sedentas disso, que estão na falta. E eles veem como o quê?
com umas pessoas para solucionar o seu problema. Então, eles vão dizer o que você quer ouvir, ele vai fazer o que você quer que ele faça, mas se em algum momento ele perceber que existe uma resistência, que você está duvidando, ele vai mostrar a face dele. Claro, no seu caso foi mais fácil porque você está o tempo inteiro dentro de um processo de teste. Você está testando ele o tempo inteiro. Só que isso é desgastante para você. E, claro, né? Quem quer de novo se envolver num relacionamento e está vivendo dentro desses testes? Então, minha sugestão para você é: veja as suas dinâmicas, veja o que você anseia. Quando a gente se envolve dentro de um relacionamento buscando preencher faltas, a gente vai se envolver com pessoas assim. Minha sugestão para você é: se conecte com quem você entenda que tudo que falta em você, você pode dar para você mesmo. Você é a capitã do seu navio. Uhum. Você tem a sua verdade. Então se conecte com essa verdade. Porque quando você parar e entender que você tá cheia, que você não tem mais faltas, você não vai se conectar mais com quem vai vir para sanar essas faltas. Você vai encontrar pessoas tão cheias quanto você, porque a gente atrai mais do mesmo, entendeu? Então, assim, leia o livro, veja tudo isso e trabalhe isso dentro de você, no seu processo de terapia, tá certo? Não só para você viver em alerta, para reconhecer os seus parceiros que vão, né, te abusar da sua carência, da sua necessidade, mas você vai encontrar parceiros que venham para contribuir com você, porque vocês dois estão cheios, entendeu? É basicamente isso. E entender, né, e trabalhar as dinâmicas de lá atrás mesmo, as questões, relação pai e mãe. Com certeza você deve ter vindo de um lado disfuncional, certo? Isso existe uma probabilidade alta, não sei se sim ou não, mas procure resolver essas questões originais, primordiais, primárias, que aí você vai conseguir consertar tudo para frente, porque a resposta está lá atrás. Entendeu? Obrigada, Regina, por compartilhar isso e parabéns por estar aí, mas eu sei que é bem cansativo, viu, esse sistema. Me diga, quem mais aí está pensando um monte de coisa aí, um turbilhão, não está aqui, mas está pensando em 10 mil coisas, em fulano, em cicrano, em filho, em todas essas dinâmicas aí de como vai fazer. Levanta a mãozinha, ou não mais. Tá todo mundo aqui agora? Tá todo mundo pensando aqui? Então tá bom, que bom. Parabéns para todas. Gente, eu vou abrir aqui. Quem tem uns minutinhos para conversar, quem quer tirar alguma dúvida, quem quer falar algo, vou dar um tempinho aí para quem quiser falar. Luane, você pode dividir com a gente o seu Instagram, seu Eu website? tenho o Terapia Underline Felicidade, no Instagram, que é o Terapia Underline Felicidade. E tem o meu pessoal, que é Joane, com dois N's, Brandão, OF, Joane. E aí eu sempre estou colocando algumas coisas, provavelmente ano que vem eu vou sair com, estou pensando e tem algumas pessoas pedindo para fazer cursos sobre codependência emocional, saber um pouco mais, entender mais sobre as dinâmicas, que não sejam tão com um filho acadêmico, né, mas conhecer um pouquinho. Aí eu estou pensando em várias coisas dessa natureza, mas hoje por agora, eu queria que vocês pudessem realmente entender a importância de vocês se conectarem com vocês mesmas, né, através da meditação. Tem algumas coisas lá bem legais. Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Quem mais? Joane, a gente tem a Amanda, que ela acho que ela tem alguma pergunta. Já. É porque Amanda não. abrir o seu microfone, Amanda. Você pode fazer mute? Não está funcionando, Amanda? Ah, eu Então, consegui. Não, foi só porque eu levantei a mão, porque ela tinha falado para levantar. conseguiu? Ah, tá bom. Ai. Ai, que bom, Amanda. Então, meninas, essa questão da gente ficar pensando também 10 mil coisas ao mesmo tempo,
É um aspecto muito, bem dentro de um aspecto, né, dessa mulher heroína, e que também é uma coisa assim bem, bem bacana a gente estar pensando que uma das coisas que nos adoece muito é sobreviver muito pensando, planejando, articulando e não vivendo hoje, né? Não se conectando com si mesmo, não se conectando com sua história, não se conectando com quem é, não, assim, desconectada cada vez mais do seu mundo interno. E a meditação, gente, é algo assim fantástico, é o que eu queria fazer com vocês hoje, mas não vai dar tempo. Mas se vocês puderem pensar um pouco sobre isso, esse aspecto, eu acho que vocês vão conseguir encontrar muita paz, assim, é muito bacana a gente poder respirar um pouquinho, se conectar com esse mundo interno, né? Porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Quantas mulheres fantásticas, né? A gente pode se conectar todos os dias. Se a gente sair dessa competição que a gente vive, a gente vai conseguir se conectar com muita coisa boa que o outro pode entregar para a gente, né? Se a gente sair desse lugar tão de tanta resistência, né? E se entregar realmente para ouvir, para estar consigo mesmo, é algo fantástico, tá certo? E eu estou aqui à disposição, estou lá no grupo, se alguém quiser tirar dúvidas também. Outro dia eu ajudei alguém, não sei se ela está aqui. A gente teve uma conversinha rápida. E o livro, ele vai dar uma noção. Alguém conhecia o livro Mulheres que Amam Demais? Não, Ninguém? não conhecia. Compre esse livro, ele é fantástico. Vocês vão gostar muito. Às vezes vai doer um pouquinho, mas continuem lendo. Continuem lendo, porque não é fácil. A leitura é um Eu pouquinho difícil, mas compartilhei, a gente aprende muito. Oi? eu compartilhei o link, é da Robin Norwood. Essa é a autora É, do sim. livro? Uhum. Ah, tá. Eu compartilhei o link em português e inglês para as meninas aqui. Eu vou comprar também esse livro, parece ser bem interessante. Ah, ele é maravilhoso. Vocês vão gostar muito. É, a Miss, ele ajuda muito as minhas pacientes, mesmo atendendo, eu boto elas para lerem, a gente lê, a gente traz. Na outra terapia, a gente conversa, às vezes umas ficam impactadas num capítulo, a gente trabalha aquele capítulo. Por que eu empaquei nesse capítulo? O que é que ele me dói? Porque é só olhando para nossas dores é que a gente vai conseguir encontrar as respostas. É igual assim, quando a gente está sentindo alguma coisa, não sei onde é. Quando você não diz ao médico onde é a dor, ele não vai poder te ajudar. Então, quando a gente sabe onde é a dor, onde toca de verdade, a gente consegue ir assim, ó, cirurgicamente naquele lugar e a gente vai desemaranhando os nozinhos que a vida vai colocando na gente ao longo da nossa jornada. Pois é, meninas, é isso que eu quero deixar com vocês. Agradeço muito essa oportunidade. Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês para tirar alguma dúvida. Tô lá no grupo com vocês, tá certo? E é isso. E assim seguimos nossa vida. Tá bom? Então, muito obrigada, Joane. Foi muito informativo, muito dinâmico, gostei muito. Meninas, essa apresentação vai ficar salva lá no grupo do Facebook. Para quem ainda não está lá no grupo do Facebook, o link está lá no WhatsApp, ou então só coloca no Facebook Gringas Vida, e aí vocês vão ser aceitas, a apresentação vai estar lá para vocês olharem, fazerem uma pesquisa. E é isso. Muito obrigada. E para quem estiver em San Diego, ou em Los Angeles, ou aqui na Califórnia, a Joane, ela tem um espaço aqui, em São Marcos. Vale muito a pena vocês irem lá, bater um papo. Ela é muito calma, né? Muito tranquila, como toda baiana, né? Tranquila, calma, Então, eu vivo né? dos módulos, né? Quando tem que ser agitada, eu tô agitada. Quando tem que ser calma, a gente é calma. A gente tem que trabalhar nos módulos, né? Que é a vida, para cada momento da vida, na verdade, para não cansar também, né? Não cansa muito. Mas obrigada, Flávia. Meninas, foi muito bom estar com vocês. E estou aqui, estou à disposição de vocês para qualquer coisa, qualquer dúvida, tá bom? Fiquem à vontade. Então tá, meninas. Boa noite para vocês, viu? Muito obrigada, Joane. Muito Sexta, obrigada bom por dar final de semana. gratidão.
Tchau, Flavinha. Gratidão. Tchau, Tchau, gente. tchau, tchau, Tchau. meninas. Tchau.